Eu escrevo para mim próprio porque tenho que me libertar dos meus fantasmas. Por exemplo, muita gente fica aflita porque os meninos não leem. Eu fico mais aflito se os meninos não são capazes de criar histórias. Isso sim, isso são só consumidores das histórias produzidas por outros. Isso sim, isso me deixa preocupado. Olá, meu nome é Eric e eu vou falar sobre o escritor Mia Couto. Ele nasceu em 1955 em Moçambique e é escritor e biólogo. Possui mais de 30 livros publicados e, entre elas, Terra Sonâmbula é uma de suas obras mais relevantes para a literatura africana do século XX. Mia Couto, na verdade, é um pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto, e ele publicou seus primeiros poemas aos 14 anos. Iniciou os estudos na medicina, mas trocou para jornalismo, e aos 30 abandonou a carreira de jornalismo e se ingressou em biologia, e hoje é professor universitário de ecologia. Mia Couto é considerado um escritor da terra, ou seja, escreve e descreve as próprias naturezas, explorando as raízes do mundo e as relações humanas. Sua linguagem é extremamente rica e fértil em neologismos, sendo comparado com Guimarães Rosa nesse quesito, por exemplo. É o único escritor africano na Academia Brasileira de Letras como sócio correspondente, eleito em 1998. Atualmente é um autor moçambicano mais traduzido e divulgado no exterior e um dos autores estrangeiros mais vendidos em Portugal. Terra Sonâmbula foi o primeiro romance publicado por Mia Couto. A história foi adaptada para o cinema em 2007. A história se passa em Moçambique pós-independência e no meio de uma guerra civil. Conta a história de Muindinga e Tuair. Muindinga é um menino que sofreu amnésia e tinha esperança de encontrar seus pais. E Tuair é um velho sábio que tenta resgatar toda a história do menino, lhe ensinando novamente tudo sobre o mundo enquanto eles fogem dos conflitos da guerra. No princípio da história, enquanto os dois estão caminhando pela estrada, eles encontram um ônibus que foi queimado. Junto a um cadáver, há um diário de um menino chamado Kindizu. Kindizu escreve sobre seu pai, que era um pescador e sofria de sonambulismo e alcoolismo, sobre os problemas da falta de recursos que sua família sofria, a morte de seu pai e o início da guerra. No diário também fala que a mãe de Kindizu mandou ele embora de casa. Então, Kindizu encontra um navio naufragado e vai morar com Ferida, a mulher com que ele passa a ter um relacionamento afetivo. Assim, o livro intercala a história do diário do menino Kindizu com a história de Muindinga e Tuair. Nos últimos capítulos, Muindinga e Tuair se encontram em um pântano e Tuair começa a adoecer. Ele pede a Muindinga que o deite em uma canoa e o empurre para a água, no intuito de morrer em alto mar e sem ver a terra. E por coincidência, a canoa é a mesma das aventuras do pai de Kindizu. Por fim, Kindizu em seu diário conta o momento do ônibus queimado e diz que chegou a ver um menino, o filho de Farida, com quem teve um caso romântico, chamado Gaspar. Gaspar também sofreu amnésia, e aí fica a incógnita. Será que Muindinga não é Gaspar? A obra Terra Sonâmbula é considerada um dos 12 melhores livros africanos do século XX e agora foi reeditado no Brasil pela Companhia das Letras. É um romance em abismo, escrito numa prosa poética que remete a Guimarães Rosa. Couto se vale também de recursos do realismo mágico e da arte narrativa tradicional africana para compor essa bela fábula que nos ensina que sonhar, mesmo nas condições mais adversas, é um elemento indispensável para a gente continuar vivendo. Em Terra Sonâmbula, Mia Couto traz uma narrativa que tem uma linguagem bastante poética e com muitas figuras de linguagem. Além disso, é importante ressaltar que o português presente no romance é o moçambicano, o que pode causar um pouco de estranheza no início da leitura, para nós que somos brasileiros. No entanto, a poesia que há na linguagem faz com que o leitor se acostume rapidamente. O enredo é muito importante, pois apesar de trazer uma história ficcional, é baseado em um acontecimento histórico, as guerras porque passou Moçambique e por meio das personagens, mas principalmente pelo estilo da escrita do autor. O estilo da escrita do autor une dois elementos bem antiéticos, ou nem tanto, a guerra e o sonho, pois por intermédio das histórias encontradas no caderno de Kindizu, muitas de cunho fantasioso e mágico, as personagens Muindinga e Tuair conseguem sonhar com uma realidade diferente daquelas que viviam em meio à guerra.
Outro ponto importante a se destacar é o fato de o referido romance de Mia Couto ser bastante híbrido, isto é, ele perpassa por diversos gêneros textuais, havendo uma trama mais realista narrada em terceira pessoa e também uma trama mais místico-realista narrada em primeira pessoa por meio de um diário, no qual há muitos mitos, sendo alguns deles lendas de Moçambique, narradas de uma maneira diferente por Mia Couto. A maneira que Mia Couto narra as lendas vindas de Moçambique pode causar um pouco de estranheza para quem não tem costume com esse tipo de escrita, mas também é essa diferença que traz uma certa identidade para a obra e para a escrita do autor. De Terra Sonâmbula, que é um livro que você, o primeiro romance, né, que você Sim. escreveu a partir de um desejo de falar sobre a guerra, Certo. né? E é um livro sobre personagens que estão nessa terra devastada pela guerra, acho que em busca de paz, de identidade. Sim, exato. E que encontram nas histórias, né, nas narrativas, uma forma de sobreviver, né? Certo. Soa como uma catarse, né, na verdade. Sim, é Foi? verdade. Foi porque eu na altura comecei a escrever esse livro, a guerra estava presente, não é? Aliás, eu pensava que só se podia falar daquela guerra Em Moçambique, né? em Moçambique. Foi uma guerra civil que demorou 16 anos e no fim dos 16 anos estamos completamente vazios, esgotados. Não? E então eu sabia que a guerra é uma coisa que não se pode falar sobre ela, não? Sobretudo se a vivemos, parece sempre pouco o falar sobre ela. E eu estava convicto que não queria escrever um livro sobre aquela guerra, mas de repente eu acho que comecei a ser assaltado por um desejo absoluto, não é? de sobreviver, de resistir, de não sucumbir. E a memória desses meus colegas foi mais do que tudo, foram eles os que eram meus colegas, porque eu fui jornalista e houve uns jornalistas meus colegas e amigos que morreram na guerra, que foram mortos de maneira bárbara, cruel, e eles surgiam como fantasmas. Como né? fantasma. Eu tinha que ter um modo de conversar com eles e foi por essa via.